A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Atos capítulo 14, versos 25 a 28 está escrito: E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia e dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Os anciãos, nesses primeiros momentos das igrejas, especificamente igrejas paulinas, foram ordenados por Paulo e Barnabé, aparentemente para estabelecer as primeiras fases da liderança da igreja. Atos 11:30. Essa liderança exerceu a supervisão e responsabilidades oficiais nas igrejas. Atos 20:17. Muitas vezes, mesmo ao fazer a obra de Deus, encontraremos oposição. Sempre devemos estar sensíveis ao Espírito para saber quando perseverar e quando devemos seguir por outro caminho. Paulo e Barnabé permaneceram em Icônio até quando entenderam que era hora de irem, nos versículos precedentes. Portanto, devemos fazer a mesma coisa, perseverar nos dias das adversidades e entender no Espírito o momento de mudar de estratégia. Diferentemente de quando pregou no templo ou para os judeus, Paulo usa elementos naturais e comuns para falar sobre o Senhor. Por mais que conheçamos os detalhes da palavra e entendamos assuntos complexos, devemos adaptar o nosso discurso para que as pessoas que nos ouvem compreendam o que estamos falando. Precisamos nos pronunciar de forma clara para que todas as pessoas que estão dentro do templo venham entender aquilo que o Senhor está nos mandando falar. O objetivo é apresentarmos Cristo para as pessoas da maneira mais clara possível. Para algumas pessoas, faremos isso explicando detalhes e a atuação de Deus ao longo da história. Para outras, iremos simplesmente dizer que Jesus ama-as. Portanto, devemos estar sensíveis ao Espírito Santo para entendermos o que, como e quando devemos agir. Não podemos nos enganar achando que a caminhada será um caminho de tranquilidade, vitórias e paz. Teremos sim paz, teremos alegrias e teremos vitórias, mas também teremos muitas lutas. Abandonaremos algumas coisas que fazíamos, teremos que nos posicionar entre o pecado e batalhar pelo reino. Seremos vitoriosos, mas certamente teremos que batalhar para isso. Portanto, continue. Paulo e Silas continuaram a repassar a primeira viagem missionária, entrando novamente em Listra. Paulo convidou um jovem discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego, para acompanhá-lo. Paulo circuncidou Timóteo, não por estar cedendo à pressão de pessoas da seita dos fariseus que haviam crido, mas sim para mostrar respeito pela lei e identidade dos judeus, em vista do fato de Timóteo ser meio judeu. Se Timóteo permanecesse incircunciso, pareceria a muitos judeus que ele tinha rejeitado não apenas a lei mosaica, mas também a etnia judaica. A atuação contínua de Paulo como mentor de Timóteo por todo o seu ministério resultou, entre outras coisas, na escrita das duas cartas do Novo Testamento para a instrução de Timóteo. As duas cartas são 1º e 2º Timóteo. Além de evangelizar, Paulo e seus parceiros ministeriais transmitiram os decretos dos apóstolos e anciãos em Jerusalém sobre circuncisão e gentios convertidos. Paulo queria deixar claro que os gentios podiam crer em Jesus sem terem de aderir a ritos judaicos. Sem dúvida alguma, uma das
razões pelas quais as igrejas nessa região de predominância gentílica foram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. A decisão do Conselho de Jerusalém de minimizar a carga imposta sobre os cristãos gentios, Atos 15:19. Paulo e seus companheiros passaram pela região da Galácia, provavelmente visitando Icônio e Antioquia, e foram proibidos pelo Espírito Santo para pregar a palavra na Ásia. Eles também foram impedidos pelo Espírito Santo, ou seja, para entrar na Bitínia, ao norte. Por isso, eles passaram pela Mísia e chegaram à cidade costeira de Troade, na Ásia. Lucas não indica a razão pela qual restringiu os planos de Paulo, nem descreve o método usado pelo Espírito para dar a conhecer essas restrições.